Foi divulgada a prévia da inflação de março e o resultado veio melhor do que o esperado, 0,64%. A galera estava imaginando que fosse vir algo em torno de 0,7%. Sim, o número não é positivo, não é muito longe do que se imaginava, mas já indica que possivelmente as medidas adotadas pelo Banco Central podem estar surtindo efeito. E o que eu vou explicar para vocês é que tem muita coisa por trás desse número que você precisa ficar atento, beleza? Então vamos lá. Na ótica de ser positivo, eu vou explicar para vocês. A gente teve aqui no Brasil o Lula sendo eleito e ele destruiu o teto de gasto. E o que ele fez basicamente? Porra, o cara chegou e deu aquele famoso dublê de rico. Começou a gastar dinheiro pra caramba, começou a torrar dinheiro e fez um movimento que na economia a gente chama de voo de galinha, tá? E o que é isso? O governo começa a gastar dinheiro pra caramba e aí ele começa a subir o PIB, dá aquela falsa sensação de que as coisas estão melhorando, só que depois que você fica muito endividado, chega um problema conhecido de todo brasileiro, especialmente do brasileiro que tem mais de 30 anos ali, que é justamente a temida inflação. E isso foi anunciado por todos os economistas sérios logo no início do governo, né? Para quem me acompanha aí há mais de 2 anos, eu venho falando sistematicamente, galera, esse negócio vai gerar inflação, vai gerar inflação. E no final do ano passado, o negócio estourou. A inflação saiu da meta, o Brasil ficou descontrolado. À época, o Roberto Campos Neto já começou o processo de aumento de juros, tá? E isso, inclusive, foi extremamente criticado pela Gleisi Hoffmann, não sei o quê, uma porrada de gente do PT, tá vendo? É porque o cara é bolsonarista no grupo do WhatsApp, que não sei o quê, amigo do banqueiro. Aquelas histórias que vocês já conhecem. Acabou que eles indicaram um monte de gente do Banco Central, inclusive o Galípolo, e todos eles seguiram a mesma política adotada pelo Roberto Campos Neto, que é a política correta para controlar a inflação. Aumenta os juros de maneira a esfriar a economia. E aí a gente teve aquele fenômeno que eu também já expliquei aqui, que é o governo com o pé no acelerador, gastando dinheiro pra caramba e, além disso, botando o trouxa, que é você que me assiste, para se endividar, porque quando você se endivida, você faz o mesmo papel que o governo, você começa a gastar dinheiro agora, mas daqui a pouco você não vai ter como pagar essa porra, né? E aí o governo vai falar, meu irmão, aí você se vira aí. Mas ajuda o governo a crescer o PIB de maneira artificial, né? E aí a gente tem do outro lado o Banco Central que falou, olha, a inflação está saindo de controle, vou meter o pé no freio, ou seja, vou aumentar a taxa de juros para esfriar essa coisa. Então virou uma briga do governo acelerando e o Banco Central freando. E aí o que a gente viu agora na prévia de março é que possivelmente a inflação não está acelerando tanto quanto se imaginava. E isso, galera, já é um bom indicador. Isso pode já demonstrar que as medidas do Banco Central continuam surtindo efeito. Agora vamos por parte, beleza? Porque é a partir daqui, apesar de uma notícia positiva, que você precisa entender o que está acontecendo. Tá? E a primeira coisa é, melhorou a aceleração da inflação. A inflação não está caindo, né? A carne não vai ficar barata, o café não vai ficar barato, nada disso. E muito pelo contrário. O que o Galípolo falou hoje é o inverso, que possivelmente os alimentos continuarão subindo acima da inflação. Ou seja, a gente tem uma inflação hoje rondando em torno de 5, 6%. Ele está dizendo que a carne possivelmente vai subir mais do que isso ainda em 2025. Né? Ou seja, o pobre ele vai continuar sentindo a inflação. E galera, vamos lá. Indicador de inflação nada mais é do que uma foto. Tá? Você pega uma quantidade de produtos, você faz um censo desses preços aqui, fala, ó, quanto é que está o preço disso, e você compara num percentual de uma cesta. É como se o cara que vai medir isso, lá, seja da Fundação Getúlio Vargas, seja do IBGE, ele vai lá, ele vai pegar esses produtos e ele vai comparar o quanto ele pagou nessa cesta hoje versus o quanto ele pagou antes. Ele vai dizer se o preço subiu ou se ele caiu. Agora, essa cesta pode ser diferente para cada pessoa. Um cara mais pobre pode ter mais alimento e menos custos com moradia ou outra coisa. Né? Pode gastar menos com energia. Então, ela é um indicador apenas, beleza? Tanto é que o Alckmin sugeriu tirar da composição dessa cesta justamente os preços de alimento e de energia. E para que ele quer fazer isso? Para melhorar o indicador. Agora, aqui vai um negócio importante para você compreender e talvez você compreenda como é que está a situação do Brasil atual, tá? A percepção da população, ela não é a mesma de um economista. Eu, quando vou olhar os números, ou então alguém da Faria Lima e tal, um analista, ele vai olhar o indicador apenas com uma maneira fria. Putz, a inflação está acelerando ou não, mas ele entende o que está por trás do número. Agora,
O cara médio, né, o brasileiro médio, ele não percebe a inflação exatamente da forma como está no indicador. E eu vi um vídeo recentemente até de um garoto que estava reclamando que ele, pô, meu dinheiro não tá dando pra nada, não sei o quê, e eu vou comprar, não consigo nem ter lazer mais e tal. E é algo que eu já venho falando aqui. Você não percebe a inflação, porque não é que, subiu a carne, subiu isso, subiu. As coisas estão subindo porque o seu dinheiro está perdendo valor. Então, simplesmente você está empobrecendo sem perceber. Só que você vê isso através do aumento de preço. Só que não é numa carne, não é num ovo, não é num café, é em tudo ao mesmo tempo. Então, o pobre, ele tem esse sentimento. Porque não adianta você pegar e perguntar para qualquer pessoa na rua o que é um IPCA. É o que ele achou da variação do GPM. Ele acha que essa prévia faz sentido, prévia do GPM faz algum sentido para ele, sim ou não? Né? O que ele acha da cesta de bens que compõem o IPCA? Ele não vai saber, ele não entende isso. A maioria dos brasileiros não entende isso. Mas ele percebe na hora que ele vai no mercado. Na hora que ele passa a conta, ele gastava, sei lá, R$ 300 por mês, agora está 340. Né? Ah, não, mas veja bem. E aí é o erro do Alckmin, porque não adianta você ficar operando número. Tá? Ele pode até operar um número para um investidor aqui, um investidor ali, mas o pobre está percebendo a perda do valor do dinheiro dele. E a percepção é simplesmente um pai de família que tinha a vida dele e, de repente, não é que ele reduziu o salário dele, ninguém diminuiu o salário dele. Né? Ele continua ganhando a mesma coisa, mas a impressão que ele dá é que o dinheiro não está sobrando. Antes ele ainda conseguia no final de semana levar a família ali num parque e tal, pagar um sorvete pro filho e tal, pagar um cineminha. Agora ele percebe que chega no dia 20, 25, o salário já acabou e ele nem foi no cinema. E o cara nem foi no parque. Isso é percepção real da inflação. E isso não adianta, o Lula não vai mudar. Então, apesar de ser uma notícia positiva sobre a ótica financeira da coisa, infelizmente, o Brasil continua gastando muito dinheiro, o governo não alinha com o Banco Central a mesma medida, e ao invés da gente frear esse carro, a gente está com o pé no freio e no acelerador. Então, por mais que a gente perceba que talvez a política do Banco Central não perdeu o controle, o freio não estourou, ele continua freando alguma coisa, mas enquanto o governo Lula continuar acelerando, vai ser problemático. Você vai continuar sentindo isso nas suas contas de casa. Isso é muito grave. Então, eu acho que a política adotada pelo Lula vai continuar dando problema no Brasil. As pessoas estão começando a não gostar desse governo porque elas estão percebendo que a inflação está fora de controle. E não é um indicador, é uma percepção muito maior do que essa de pessoas que às vezes nem sabem que indicador é esse. Elas simplesmente estão percebendo, olham para o governante e falam, meu irmão, as coisas não estão dando certo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, não vejo ainda uma saída positiva para nossos rumos da economia se o governo não tiver a percepção que a política dele está equivocada. Beleza? Se você gostou, curte e vejo você na próxima.